A paz do Senhor, hoje vamos para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o que aconteceu no sexto dia. O texto se encontra em Gênesis 2. Deus, por favor, nos conduza, Senhor, nesse estudo. Revela-nos o teu querer, o teu agir, Senhor. Em nome de Yeshua, amém. Eu vou pegar um trecho de Ezequiel 31, porque o texto de Gênesis 2 fala sobre o Éden. E aqui fala sobre uma árvore do Éden, em Ezequiel 31. Eis que, a partir do versículo 3, eis que a Assíria era um cedro no Líbano, com ramos formosos, de sombrosa cobertura e de alta estatura. O reino da Assíria, em um período da história, dominou também a terra do Líbano. E o seu topo estava entre os ramos espessos. Então ele está comparando a Assíria como um cedro do Líbano. As águas o fizeram grande, o abismo fê-lo crescer, e seus rios corriam por suas plantas. E ele enviava seus riachos a todas as árvores do campo. Por isso, sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo. E seus ramos se multiplicaram e seus galhos se tornaram longos, por causa da quantidade de águas que o fazia crescer. Todas as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo de seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes, e debaixo da sua sombra habitaram todas as grandes nações. Assim ele era formoso na sua grandeza. Ele está falando desse cedro do Líbano. Na extensão de seus ramos, porque sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros no jardim de Deus é o jardim do Éden, porque Deus manda a terra formar plantas. Mas o Éden é o jardim que Deus plantou. Ele plantou no Éden. Éden vem de uma língua antiga, significa planície, né? Terra plana. E Deus planta esse jardim no Éden. Lógico que ele foi destruído com o dilúvio. Você pode até achar, como o Éden fica na terra, a região que era o antigo Éden. Só que ele é completamente diferente do que ele foi no princípio. Assim ele era formoso na sua... Os cedros no jardim de Deus não podiam esconder, então tinha cedros no Éden. As árvores de cipestre não eram como seus galhos, e se ele era uma árvore no Líbano, uma parte do Líbano estava no Éden. E as castanheiras não eram como seus galhos, nem nenhuma árvore no jardim de Deus era como ele em sua beleza. Eu o fiz belo pela multidão de seus galhos, de maneira que todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, o invejavam. Aqui é muito interessante, porque as árvores sentiam inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste em altura e brotou seu topo entre os galhos espessos, e seu coração se eleva em sua altura, eu, portanto, o entreguei na mão dos poderosos dos pagãos. Ele certamente tratará com ele. E eu levei para fora por sua perversidade. Aqui ele já está falando sobre a Síria. E estranhos, os terríveis das nações, o cortaram fora. E sobre a árvore. E o deixaram. Sobre os montes e em todos os vales seus ramos estão caídos. E seus galhos estão quebrados por todos os rios da terra. E todas as pessoas da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Então essa árvore existiu e ele compara essa árvore e o que ele fez ao reino da Síria. Sobre a sua ruína todas as árvores do céu permanecem, e todos os animais do campo ficarão sobre seus galhos, a fim de que nenhuma de todas as árvores ao longo das águas se exalte por sua altura, nem eleve sua copa entre as nuvens, nem confie em si mesma por sua estatura todas as que bebem água, porque são todas entregues à morte, as partes baixas da terra, no meio dos filhos de homens, com aqueles que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia que ele desceu ao túmulo, eu causei um pranto, cobri o abismo por ele e retive suas correntes, e as grandes águas onde estavam, e fiz com que o Líbano pranteasse por ele, e todas as árvores do campo desmaiassem por ele. Eu fiz as nações tremerem ao som de sua queda,
quando lancei ao inferno com aqueles que desceram a cova, e todas as árvores do Éden, a escolha e o melhor do Líbano, todos aqueles que bebem água serão consolados nas partes baixas da terra. Eles também desceram ao inferno, com ele os que foram mortos à espada, e os que foram ao seu braço, que habitavam debaixo de sua sombra no meio dos pagãos. A quem és tu assim, semelhante em glória e em grandeza dentre todas as árvores do Éden? Todavia, tu serás trazidos para baixo com as árvores do Éden, as partes baixas da terra. Jazerás no meio dos incircuncisos, com aqueles que são mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Então, como a árvore, por causa do seu orgulho, esse cedro do Líbano caiu, e caiu a multidão das árvores, Faraó também é cair, o rei do Egito. Estudo 2, sexto dia. Aqui está a foto de um cedro do Líbano. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Em algumas traduções, essa corrente de água é neblina. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. É no leste do Sinai, do deserto do Sinai. Por quê? Porque o povo recebeu essa mensagem caminhando pelo deserto. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Esses frutos já não existem mais na atualidade. É o fruto da árvore da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é maçã. No Éden, nascia um rio que regava o jardim, e que saindo dali se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Esses 4 rios já não estão mais no Éden, a nascente está. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. A árvore não era o conhecimento científico. O conhecimento científico, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá, que ele dá como dom. E também, em Isaías 28, diz que ele ensina o agricultor a cultivar. Não é simplesmente o conhecimento. Através desse fruto, a morte e o mal entrou no mundo. Tinha coisas que a gente não precisava conhecer. A gente não precisava conhecer a morte, a gente não precisava conhecer a fome, a gente não precisava conhecer o desespero. E como a gente conhece? Vendo isso no mundo, foi uma desobediência que trouxe muitas mazelas. Também já ouvi dizer que este fruto era o sexo. Não é, porque Deus deu ordem ao homem para se multiplicar. E foi uma ordem de Deus, então não pode ser o sexo. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. A sua outra metade sugere igualdade. Mesma carne, mesmo sangue, igualdade. Ele não fez ninguém inferior. Ele fez alguém em igualdade do homem. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus
fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa.